dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou farmacêutico, mestre e doutorando em farmacologia e gostaria de pedir que inicialmente vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que esse vídeo ele chegue ao maior número de pessoas possíveis que necessitem aí dessa informação, tá certo? Então hoje a gente vai começar um curso muito legal, que vai ser um curso de bioquímica, que vai ajudar principalmente a galera que precisa se preparar para a prova do Enem, tá certo? Então, nosso primeiro tema, que cai com muita frequência no Enem e também em outros vestibulares, é a água, tá certo? Então, vamos começar a entender um pouquinho sobre esse contexto da água. Então, aqui eu trouxe para vocês compreenderem inicialmente um gráfico aí sobre o que é que a gente tem na composição química dos seres vivos. Então, a gente pode perceber que esses seres vivos eles são compostos aí por proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, outras substâncias, e eles são compostos principalmente aí por água. Então, a depender da espécie, a gente vai ter aí até cerca de 80%, 85% do corpo desse indivíduo formado de água. Então, eu apresento aqui para vocês quais que são os assuntos que a gente vai acabar vendo aí durante bioquímica. Então, a gente vai começar com a parte de água, depois nós iremos aí falar sobre essas outras substâncias que são extremamente importantes. Então, como nós somos feitos aí basicamente por água, nós temos que nos manter sempre hidratados. E essa hidratação, pessoal, ela vai ser importante justamente para que a vida ela permaneça. As reações químicas que acontecem no nosso corpo e que permitem com que a gente viva, elas são feitas justamente em meio aquoso. Elas são feitas em meios que têm água, né? Então, devido a esse contexto, nós precisamos sim beber muita água, nós precisamos sim sempre estar hidratados para que a gente consiga desenvolver as nossas funções vitais de forma adequada. Então, a água ela vai ser muito importante nesse contexto. Então, a partir desse pequeno preâmbulo, vamos conhecer um pouquinho aí sobre a molécula de água. Então, pessoal, a molécula de água, ela vai ser uma molécula que ela vai ser polar, tá? Então, o que é que a gente tem que entender como polar? A gente tem que entender como polar que essa molécula, ela vai ter polos. Então, o que é que a gente tem que entender? Nós temos que entender que a molécula de água, ela vai ser formada pelo oxigênio, né? Ela vai ser formada aqui por dois hidrogênios. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio, nós dizemos que ele vai ter uma carga parcial negativa, enquanto que os hidrogênios, eles vão ter uma carga parcial positiva. Então, percebam, se eu traçasse aqui para vocês um plano, cortei aqui essa molécula no meio, eu percebo que um lado está negativo e eu percebo que o outro lado está positivo. Como um lado está negativo e o outro lado está positivo, eu percebo que eu vou ter dois polos, que eu vou ter duas realidades, que eu vou ter duas situações. Então, por isso que a gente fala que a molécula de água é uma molécula polar, porque ela realmente ela tem esses dois polos. Então, um negativo e outro polo que vai ter como característica ser positivo. E devido a essa característica dessa molécula de água, ela apresentar polos, vai fazer com que ela tenha portanto, aí a facilidade de interagir com outras moléculas também que sejam polares, outras moléculas também que tenham polos. Então, nesse contexto, a gente tem que saber que, ou lembrar, na verdade, né, que o hidrogênio ele vai ter a carga parcial do tipo positiva. Então, é uma informação que às vezes cai nas provas, enquanto que o oxigênio ele vai ter uma carga parcial negativa. Quando a gente para pensar lá na química, a gente tem que lembrar que o oxigênio ele vai ser uma molécula muito eletronegativa, tá certo? Então, ele vai ser uma molécula que vai ter aí grande capacidade de atrair os elétrons para si. Então, o oxigênio ele vai ter essa capacidade de permitir a atração de cargas negativas. Então, se vocês lembrarem que o oxigênio ele é muito eletronegativo, que ele vai ter essa capacidade de atrair as moléculas, os elétrons, né, que são cargas negativas, e também que ele vai ter aqui a presença de um par de elétrons livres, tudo isso vai contribuir para que você se lembre que esse oxigênio vai ter a carga parcial do tipo negativa. Então, nesse contexto, nós já entendemos, né, que essa molécula de água ela vai ser uma molécula polar
que ela vai ser importante para as reações bioquímicas do corpo e que ela vai compor aí a maior parte da composição de água do corpo, também do ser humano, até cerca ali de 75, 80%. E aí, alguns fatores, eles vão contribuir, eles vão influenciar, na verdade, na taxa que nós vamos ter aí de água no corpo do indivíduo, tá? Então, as quantidades de água no corpo do indivíduo, ela pode ser influenciada, tá certo? A primeira coisa que vai influenciar a quantidade de água é justamente a taxa de metabolismo. Quando a gente fala de taxa de metabolismo, nós temos que entender que vai ser o percentual, né, vai ser a quantidade, digamos assim, de reações bioquímicas que eu vou ter em um determinado corpo. Então, por exemplo, quando a gente pega o corpo de um ser humano, o cérebro do indivíduo, ele vai ter aí cerca de 90% de água. E por que é que isso vai acontecer, professor? Porque no cérebro eu tenho muita metabolização. No cérebro eu tenho muitas reações bioquímicas acontecendo. E como eu falei para vocês no comecinho da aula, para que essas reações bioquímicas elas aconteçam, eu preciso ter a presença de quê? Eu preciso ter a presença de um meio que é do tipo aquoso, tá certo? Então, como o cérebro é um órgão em que eu vou ter que ter muita reação bioquímica acontecendo, em que eu estou usando ele 24 horas por dia, ele vai precisar, sim, de uma quantidade maior de água para poder dar o subsídio, né, para poder fazer com que essas reações aconteçam de fato. Então, é totalmente compreensível. Assim como também os músculos. Galera, um músculo a gente usa o tempo todo. Então, para falar, eu estou usando músculo, para articular, eu estou usando músculo, para andar, eu uso músculo. Então, os músculos, eles são muito utilizados pela gente. E sempre que a gente faz um processo de contração e um processo de relaxamento, eu vou ter reações bioquímicas por trás acontecendo ali. Nesse sentido, preciso também de grandes quantidades de água para poder fazer com que esse músculo, de fato, ele funcione, certo? Então, dessa forma, eu preciso sim ter muita água, porque muita reação bioquímica acontece. A taxa de metabolismo é muito alta. Já os ossos, por exemplo, eu só vou ter ali cerca de 30% de água em sua composição. Por quê? Porque os ossos eles não necessitam de tanta água assim, eles não têm tantas reações bioquímicas acontecendo. Então, ele acaba por ser um órgão em que nós vamos ter realmente menores quantidades de água, porque nós teremos menor taxa de metabolismo nesse órgão. Então, eu espero, né, que essa característica ela tenha ficado clara, que esse fator que influencia no percentual de água tenha ficado claro. Uma outra coisa que faz com que nós tenhamos, digamos que influências também nesse sentido, é a faixa etária do indivíduo. Então, a faixa etária é uma coisa que cai bastante, tá? Nas provas aí de vestibular, pelo que eu tenho observado nas questões que eu tenho coletado no momento. Então, percebam, eu vou ter várias situações. Quando o indivíduo ele é recém-nascido, a gente vê aquela pele de bebê, né? É uma pele bem hidratada, bem viçosa, bem bonita, né? Isso vai acontecer porque o indivíduo recém-nascido, ele vai ter quantidades bem maiores de água ali no seu corpo. Então, o que é que a gente pode pensar? Que quanto mais novo a gente é, maior vai ser o percentual de água que nós vamos ter. Já um adulto, por exemplo, a quantidade de água ela já vai diminuindo, ó. Já vai chegar ali cerca de 65%. E isso vai acontecer porque realmente quando nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai começar a ficar o quê, pessoal? Ele vai ficando mais lento, ele vai metabolizando menos e, consequentemente, eu vou acabar precisando de menos concentrações de água, né, de menos quantidades de água para poder exercer as minhas funções metabólicas. E já o indivíduo idoso, que é aquele indivíduo que está passando pelo processo de senescência, então ele está com os órgãos dele já um pouco velhinhos, ele vai ser um indivíduo que muitas vezes ele vai ter o metabolismo dele bem mais lento, né? Então, nesse sentido, como ele vai ter um metabolismo bem mais lento, ele vai, e como ele já está mais velho, né, ele já vai ter uma perda maior dessa quantidade de água, ele já não vai ter tanta água ali na sua composição bioquímica, até porque também não vai necessitar tanto, né, já que o nosso corpo está trabalhando menos. Então, percebam que tanto o órgão, como também a faixa etária, eles estão muito associados à taxa de metabolização. Uma coisa está relacionada à outra.
Então, uma criança pequena, ela vai ter um metabolismo mais rápido, em regra, né, geralmente, do que, por exemplo, um idoso, tá? Então, nesse sentido, a gente consegue entender por que é que a água, as quantidades de água vão mudar aí entre as faixas etárias. Então, a gente pode concluir que a quantidade de água, ela vai reduzir conforme a gente vai envelhecendo. Então, é uma informação muito importante, é uma função que deve ser anotada, porque é uma informação que de vez em quando ali é pedida em alguma questão de prova, tá certo? Uma outra característica que a gente vai ter é a questão das espécies, tá certo? Então, a quantidade de água, ela também vai variar conforme a espécie. Então, algumas questões, elas falam assim, as concentrações, as quantidades de água, elas são invariáveis por espécie. Então, é mentira. Cada espécie vai ter, geralmente, ali um percentual de água que a gente vai considerar ideal, né? Por exemplo, a água viva. A água viva, ela vai ter cerca de 96% aí de água na sua composição. Mas, tipo, olha só para ela, né? Essa água viva, ela vive dentro, né, de um contexto de água. Então, consequentemente, ela acaba por ter realmente um corpo extremamente hidratado devido àquela situação. Já o homem, né, o que é um mamífero, um animal terrestre, ele já acaba tendo aí menores quantidades de água no seu corpo. Sendo que aqui está 65%, mas pode variar, tá? Tem pessoas que elas vão ter um pouquinho mais e pessoas que podem ter um pouquinho menos. E já, por exemplo, o camaleão também, né? Que ele vai ser também terrestre. Só que o camaleão, ele muitas vezes ele vive em contextos de maior seca. Ele é um animal que ele tem uma certa adaptabilidade a um ambiente solar, né? Um ambiente, digamos assim, aberto, em que ele vai ter mais exposição solar. Então, nesse contexto, esse camaleão ele acaba precisando de menores quantidades de água para poder desenvolver as suas atividades, até também como uma forma, né, de adaptabilidade, de sobrevivência que o meio trouxe aí para esse animal específico. Então percebam, portanto, que a quantidade de água ela vai ser variável de acordo com a espécie, tá? Uma vez que cada espécie vai ter um nicho, né, um nicho ecológico específico, um ambiente específico, um habitat específico, características que vão fazer com que a gente tenha realmente essa variação aí entre as espécies. Já quando a gente fala das propriedades biológicas da água, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa água ela vai ter como característica ser um solvente universal. Por que ela vai ser um solvente universal? Porque basicamente ela vai ter a capacidade de interagir com quase todas as moléculas. Então é por isso que a gente, por exemplo, utiliza muito água para fazer limpeza, né? A gente utiliza água para basicamente tudo, porque ela vai ter essa grande capacidade de interação. Porque como a gente viu, né? Nós vamos ter o oxigênio, nós vamos ter os dois hidrogênios ligados aí a esse oxigênio. E a gente aprendeu também que os hidrogênios, eles vão ter a carga parcial do tipo positiva, enquanto que o oxigênio vai ter carga parcial do tipo negativa. Então, essa polaridade, né, que vai sendo formada devido a essas diferenças de carga, vão permitir com que essa molécula tenha a capacidade aí de interagir com a maior galera possível e imaginável. Então, carboidratos, proteínas, sais minerais, várias vitaminas. Então, ela vai ter essa capacidade de ser solvente universal por causa dessa característica de polaridade dela. Então, essa água, pessoal, ela vai ter a capacidade de interagir com substâncias também polares, que nós chamamos de, geralmente, também de substâncias que são hidrofílicas, tá? Então, vamos diferenciar, portanto, substâncias hidrofílicas de substâncias hidrofóbicas. Gente, quando a gente fala de fílica, a gente pensa em filia. Filia é felicidade, tá? A gente vai pensar em atração. Então, quando eu digo que uma substância ela tem hidro e ela tem filia, é porque meio que ela gosta da água. Hidro lembra de água e filia de felicidade. Então, as substâncias hidrofílicas são aquelas substâncias que elas vão ter afinidade química com a água. São substâncias que vão interagir com essa água, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter aí justamente carboidratos e proteínas. Elas têm muita hidrofilia, elas são muito hidrofílicas, elas vão ter a capacidade de interagir com a água. E fóbica, né? Fobia, a gente lembra de medo, de uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer.
E hidro, a gente lembra de água. Então, hidrofóbica, tipo, medo da água, que não gosta da água. Então, como grande exemplo de substância que não interage com a água, que não gosta dessa água, nós vamos ter quem, pessoal? Os lipídios, né? Professor, quem que são os lipídios? Galera, os lipídios são as famosas gorduras, tá certo? Então, a gente tem que lembrar desse contexto aí do lipídio, que são aquelas gordurinhas, né? Então, óleo, manteiga, margarina. Então, esses lipídios, esses compostos lipídicos, eles são compostos extremamente gordurosos, portanto, eles não vão ter essa característica de interagir com a água. E aí, olha, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de interações com moléculas polares, né, que essa água vai ter, portanto, substâncias aí que vão ser, no caso, hidrofílicas. E aí, eu trouxe também o conceito para vocês de solvente e de soluto e de solução, que também de vez em quando cai aí na prova do Enem e muitas vezes está relacionado a esse contexto da água, tá certo? Então, depois de a gente saber que a água, ela varia de acordo com a espécie, com a idade, com o órgão, que ela vai ser solvente universal, que ela vai ser polar, que ela vai ter justamente o oxigênio com carga parcial negativa e o hidrogênio com carga parcial positiva, nós temos também que entender o que é soluto, o que é solvente e o que é solução. Então, veja só, aqui a gente vai ter um recipiente, né? Pareceu bastante com Becker, mas é um recipiente qualquer, tá? E aí aqui dentro vamos supor que eu vou ter a água. E aqui fora eu vou ter o NaCl, né? Que é o salzinho aí de cozinha, que é o cloreto de sódio, tá? Então, percebam, quando a gente olha para o solvente e para o soluto, o que é que a gente vê que está em maior quantidade? É a água ou é o NaCl? É a água, né? A água está em maior quantidade. Então, nesse sentido, solvente é aquele componente que está em maior quantidade. Então, jamais esqueçam disso. Solvente é o que está em maior quantidade. E quando a gente olha para cá para o soluto, a gente vê que o soluto está em menor quantidade. Então, o soluto vai ser aquele que vai estar em menor quantidade. Então, quando eu misturo a água com o NaCl, eu estou misturando o solvente, que é aquele que está em maior quantidade, com o soluto, que é o que está em menor quantidade. Quando eu misturo o soluto com o solvente, eu vou ter a formação de uma solução, tá certo? Um dia aí eu vou tentar fazer algumas aulas de química para vocês e a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade. Mas nesse sentido, para a aula de hoje, para a bioquímica, nesse momento, eu só quero que vocês entendam a diferença de um para o outro, tá certo? Então, esse solvente, essa água, né, ela vai conseguir, galera, se misturar muito bem com o NaCl. Por quê, professor? Porque o NaCl, quando ele está na presença de água, ele vai ficar ali na sua forma de íons, tá? Então, ele vai estar presente na forma do Na, que tem carga positiva, e do Cl, que tem carga negativa. E lembre-se que a água tem uma parte dela que tem carga positiva e outra que vai ter carga negativa. Portanto, como a água tem carga e como o Na e o Cl têm carga, eles vão interagir muito bem, né? Eles vão conseguir, portanto, formar essa solução. Então, vai haver toda a interação química que é acontecendo nesse meio aquoso, ou seja, nesse meio que tem água. Então, a água, ela também vai ser muito importante para as reações químicas que vão acontecer. Então, essa água, galera, ela participa, assim, de reações que são muito importantes e que vocês vão ouvir muito falar na trajetória de estudos aí para o Enem, certo? Então, nós vamos ter tanto reações em que nós podemos ter uma situação de hidrólise, como eu posso também ter situações em que eu vou ter desidratação. Então, vamos começar pela situação de desidratação. Aqui eu vou ter o aminoácido 1 e o aminoácido 2. A gente ainda vai estudar o que são aminoácidos quando a gente chegar em proteínas, tá bom? Então, calma, não se preocupem ainda. O que eu quero que vocês percebam é que dois componentes, né, esses dois aminoácidos, eles vão interagir entre si. Quando eles interagem, vejam só, o OH, ele vai interagir com esse hidrogênio aqui.
E a gente sabe que a molécula de água é formada por quem, galera? Por dois hidrogênios e uma molécula de oxigênio. Portanto, essa interação vai formar uma molécula de água. E aí, ó, para que ocorra a união entre esses dois aminoácidos, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a formação de uma molécula de água, e essa molécula de água ela vai sair dessa reação. Sempre, sempre, sempre que eu tiver uma reação em que, para permitir a interação entre dois componentes e houver a perda, vamos lá, perda de molécula de água, eu vou ter uma desidratação. Então, essa primeira reação aqui foi uma desidratação. Então, vejam, ó, unir as duas moléculas e aqui, ó, elas ficaram, né, elas ficaram juntinhas. Elas ficaram juntinhas e eu não vou ter mais a molécula de água, aliás, o OH e o hidrogênio, porque eles formaram água e saíram da reação. Então, sempre que eu perco água, eu vou ter a desidratação. Então, aqui eu vou ter uma situação que é bem conhecida na química, que se chama síntese por desidratação. Ou seja, eu peguei ali os reagentes e formei produtos, né? Formei uma coisa nova. E eu formei essa coisa nova por meio da perda de molécula de água. Então, vai ser uma síntese, porque eu formei uma coisa nova, e vai ser uma desidratação, porque eu perdi a molécula de água, tá bom? Então, a primeira característica que a gente tem que saber nesse contexto, essa aí que eu falei, é para vocês. Já uma segunda situação vai ser a hidrólise. Então, vem comigo aqui para a gente entender o que danada é hidrólise. Gente, lise, eu vou lembrar de quebra, tá? Então, quando for estudar biologia celular e qualquer disciplina afim, vocês vão ver muito essa palavra lise. Então, vamos aprender a partir de agora que lise a gente vai lembrar de quebra, de rompimento, de ruptura, de fragmentação, certo? Então, o que é que vai acontecer? Lise vai lembrar quebra e hidro vou lembrar de água, certo? Então, quando for uma situação de hidrólise, quer dizer que o quê? Que eu vou pegar alguma coisa e vou quebrar usando água. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas moléculas juntas. Minha primeira mão é uma molécula, a minha segunda mão é outra molécula. Estão juntinhas. Eu vou lá, ó, meto água aqui. Na hora que eu boto água, pá, quebrei. Como eu quebrei por causa da água, eu vou ter uma hidrólise. Pá, fragmentei por causa de água. Então, vejam bem, aqui eu também tenho esse exemplo. A gente viu que a reação nessa direção era uma reação de desidratação, né, que ocorreu a perca de água. Só que nessa outra direção, que é a que vocês vão ter que olhar agora, eu já vou ter uma hidrólise. Então, vejam, eu tenho aqui a união, né, de dois aminoácidos que formam um peptídeo, que a gente vai aprender depois. Tá certo? Um dipeptídeo, nesse caso. Desculpa, um peptídeo, nesse caso. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu adiciono água aqui, o que é que vai haver? Nesse cantinho aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a ruptura, eu vou ter a quebra. Por quê, professor? Porque eu adicionei água, tá? Então, ao adicionar água, eu vou ter a quebra da ligação nessa parte aqui específica e eu vou acabar formando novamente quem, ó? Vou formar novamente o aminoácido 1 e o aminoácido 2, em que serão devolvidos para ele, portanto, o OH e o hidrogênio. Então, eu usei a água para quebrar e essa água ela vai fazer parte desses compostos, desses componentes que foram formados, tá certo? Então, hidrólise vai ser quebra pela água e desidratação vai ser quando ocorre a perca de água, geralmente na síntese por desidratação. Então, nesse sentido, as moléculas de água elas fazem isso o dia todo no corpo da gente para poder permitir com que as reações químicas elas aconteçam. Por isso que a gente não consegue de fato sobreviver sem a presença aí dessas moléculas de água, sem a presença de água, né? Que a gente tem que ter para poder desenvolver essas atividades normais, tá, galera? E aí, a água, ela também vai ser muito importante porque ela vai ter algumas propriedades biológicas. Então, essa água, ela vai ser muito legal, sobretudo na questão de regular a temperatura corporal, tá bom? Então, a água, gente, é um composto, é uma substância, na verdade, né? Que ela vai ter um alto calor específico. Ou seja, ela precisa de alta quantidade de energia para poder mudar a sua temperatura, para poder esquentar ou para poder esfriar.
Um exemplo que a gente tem bem comum é a água do mar, né? O que é que vai acontecer com a água do mar? A água do mar, de manhã, geralmente ela está mais fria, né? Ela está mais geladinha. Aí ela passa o dia todo ali recebendo radiação luminosa do sol, né? Então o sol ele vai irradiando, né? Aquela luz. E aí vai. E o sol é bem quente, né? Então, tipo, passa o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E a água lá fria, 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 fria. O que acontece? A água precisa de várias horas, né? De muita exposição para poder começar a ficar morninha. Quando anoitece, por sua vez, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a água ela tá morna, né? Então, ela passou o dia inteiro para poder absorver ali energia a ponto dela aumentar a temperatura dela. Então, percebam como é um processo demorado. E aí, ela passa basicamente a noite inteira morninha. Então, ela passa a noite toda e vai perdendo calor aos pouquinhos, para que quando for no outro dia de manhã, essa água ela volte a ficar gelada, tá? Então, percebam que para ganhar calor, ela demora, e para perder calor, ela demora também. Isso vai acontecer porque a água ela tem um alto calor específico, que é uma propriedade muito importante. Então, ela precisa de muita energia para poder mudar ali a temperatura dela, certo? E aí, devido a essa característica desse alto calor específico, ela vai ser muito importante para poder regular a temperatura do nosso corpo. Porque imagina aí, se a gente tivesse outra substância no corpo, em vez da água, aí, sei lá, vou sair no sol, passo 5 minutos no sol, de repente eu estou morrendo ali de uma insolação, de uma hipertermia maligna, alguma coisa do tipo. Entende? Então, a água ela vai ser importante para poder regular a temperatura do nosso corpo. Então, a gente consegue pegar um certo tempo de sol sem se sentir mal, porque a água está ali regulando. Ela não vai deixar nossa temperatura subir demais, tá certo? Um outro contexto também é que essa água ela também vai ser importante não para regular só o controle de forma interna, mas também externa. Então, quando a gente leva muito sol, por exemplo, a gente começa a suar. O que é que vai acontecer? As gotas de suor, elas são gotinhas que elas vão ter uma temperatura menor, né, do que a temperatura do meio, do que a temperatura do nosso corpo, como que ele está externamente, né? Então, essa gotinha que está mais geladinha, ela vai entrar em contato ali, né, com a pele do indivíduo que está mais quente, ela vai absorver o calor da pele e ela vai começar ali o processo de transpiração, né? Ela vai começar a dar uma, digamos assim, uma evaporadazinha, certo? A gente tem a diferença de transpiração, evapotranspiração e evaporação, mas não vamos entrar nesse contexto agora, tá? Então, essa água, ela vai começar a ir para a atmosfera e com ela vai levando ali aquele calor. Então, o suor, ele vai ser também um mecanismo muito importante da água para permitir com que ele consiga controlar a temperatura do nosso corpo. E a água também ela vai ser muito importante para impedir com que as febres elas cheguem a temperaturas muito elevadas. E também vai permitir com que a febre ela aumente de forma mais gradativa, de forma mais lenta. Porque se a gente não tivesse água, fosse outra substância, a febre, né, quando ela chegasse, talvez ela fosse aumentada muito rápido, causando toda uma situação de morte, né, do indivíduo, que a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre desnaturação proteica. Então, a gente tem que entender no momento que a água, ela vai regular a temperatura do corpo, porque ela vai ter alto calor específico. Então, lembrem aí do exemplo do mar. De vez em quando cai a questão do Enem falando sobre isso, falando sobre o processo de irradiação, né, do Sol, que é mandando essa energia luminosa ali para a Terra, e também falando sobre as trocas de calor que vão acontecendo dependendo dos horários. Então, a gente tem que estar ligado nessa interdisciplinariedade, tá certo? E aí, a água, ela vai ter uma outra característica muito importante. Vou falar primeiro de coesão e adesão, para depois falar de capilaridade, tá? Para vocês. Então, o que é que vai acontecer? Quando as moléculas de água, elas se unem entre si, elas vão se unir por meio de uma propriedade que eu vou chamar de coesão, tá certo? Então, a união das moléculas de água entre si é coesão. Então, elas vão ter essa capacidade de fazer esse processo. E por que essa coesão ela vai entender? Ela vai acontecer. Ela vai acontecer, pessoal, por causa de uma ligação química que eu vou chamar de pontes de hidrogênio. Então, anotem aí no caderninho de vocês que eu não coloquei no slide. Pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio,
elas vão acontecer entre o chamado FON. Então, vai acontecer quando o hidrogênio ele interage com o flúor, vai acontecer quando o hidrogênio interage com o oxigênio e vai acontecer também quando o hidrogênio ele interage com o nitrogênio. Então, é o chamado e famosíssimo FON. Então, FON são as pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio, elas vão acontecer entre as moléculas de água e qualquer molécula que tenha flúor, oxigênio ou nitrogênio na composição. Então, pode acontecer, sim, ponte de hidrogênio nesse caso. E aí, o que é que vai acontecer? Tanto a coesão, que vai ser a união entre as moléculas de água entre si, como a adesão, que vai ser a união da molécula de água com outro tipo de molécula, elas vão acontecer por causa da FON, por causa das pontes de hidrogênio. Então, vou exemplificar para vocês aqui um contexto de coesão, tá? Então, vamos lá. Lembrando que coesão é a união entre as moléculas de água. Então, vejam só. Aqui nesse exemplo, eu estou desenhando para vocês uma molécula de água, tá? Aqui eu vou botar outras. Gente, muito difícil desenhar usando o notebook, tá? Então, vocês dão um desconto aí pro prof, que o desenho não vai ficar aquela coisa muito bonitinha, mas o importante é ficar didático, tá certo? Então, nesse contexto, acho que vai servir para vocês conseguirem entender. Vamos lá, o que foi que o professorzinho agora falou para vocês? Então, o professor falou para vocês aí que para que aconteça a ligação entre as moléculas de água entre si, que é a coesão, e entre as moléculas de água e outras moléculas polares, que tenham polos, que é a adesão, eu vou ter que ter ponte de hidrogênio. E ponte de hidrogênio ela vai acontecer entre quem? Entre hidrogênio e flúor, entre hidrogênio e oxigênio, e entre hidrogênio e nitrogênio. Então, galera, decora isso aqui. Decora, isso cai demais, tanto para química como para biologia, tá? Então, é a famosa FON. Então, anota aí. Ponto de hidrogênio é a FON, tá, galera? Então, vejam só. Aqui eu tenho moléculas de água. Percebam, as moléculas de água têm hidrogênio, não tem? Tem. As moléculas de água têm oxigênio, não tem? Tem. Se as moléculas de água têm oxigênio e hidrogênio, elas podem formar FON, não podem? Podem. Por quê? Porque o hidrogênio, quando interage com o oxigênio, ele pode formar, sim, pontos de hidrogênio. Então, percebam. Esse hidrogênio da primeira molécula de água, ele vai interagir com o oxigênio dessa segunda molécula de água. Esse hidrogênio da molécula de água vai interagir com esse oxigênio da outra molécula de água. Quando ocorre essa interação, essas moléculas elas vão acabar se unindo entre si. E quando elas se unem entre si, nós vamos ter a situação da coesão. Quando acontece esse mesmo processo do hidrogênio se ligar a outras moléculas que não são água e interagem com flúor dessas moléculas, oxigênio ou nitrogênio, eu também vou ter pontes de hidrogênio, portanto, eu vou ter uma situação de adesão, tá certo? Então, aqui, pessoal, palavras-chave para vocês. Saber o que é coesão, saber o que é adesão e saber o que são as pontes de hidrogênio. Tudo isso cai muito em vestibular e vocês vão até ver na playlist que eu vou deixar para vocês lá no finalzinho do vídeo ou agora mesmo, tá bom? Eu vou estar resolvendo essas questões e vou deixar para vocês fazerem depois que vocês concluírem aí essa aula, tá certo? E aí, nesse sentido, a gente tem que entender o contexto da capilaridade. Para que a capilaridade aconteça, eu vou ter que ter tanto a coesão, como também eu vou ter que ter a adesão. Tá certo? Então, são contextos importantes que a gente tem que pensar. Então, capilaridade, ela só vai existir quando eu tiver coesão e quando eu tiver também a presença de adesão. Então, anotem aí no caderninho de vocês. Um exemplo muito importante que a gente vai ter é justamente a situação em que nós teremos um processo de carreamento da seiva bruta das árvores, né? Então, a seiva bruta, ela vai ser muito, muito importante porque ela vai ser levada, né, ali de baixo para cima nas árvores. E para que esse processo aconteça, eu vou ter que usar a propriedade de capilaridade. Então, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer vai ser a coesão. O que é que era a coesão, professor?
A coesão é justamente a união de moléculas de água entre si. Então, as moléculas de água, por meio das pontes de hidrogênio, elas vão começar a unir entre si. Então, essas moléculas de água elas se unem entre elas primeiramente. Depois que elas se unem entre elas, a segunda coisa que elas vão fazer paralelamente, tá? É ao mesmo tempo mesmo, vai ser interagir com outras moléculas que são do tipo polares. Então, essas moléculas de água vão começar também a interagir com outras moléculas que tenham polos ali, que tenham a presença de cargas, tá? Por meio também aí das pontes de hidrogênio. Então, elas vão se unir entre si, depois elas vão se unir entre as outras moléculas. E aí, essa adesão, que é a união de moléculas de água com outras moléculas, vai permitir com quê? Com que a molécula de água ela comece a interagir ali com os vasos xilemáticos daquela planta. Então, ela vai conseguir interagir com as moléculas que estão aqui nesses vasos xilemáticos, e aí essa água ela vai começar a subir. Ela vai começar a subir e vai carregar com ela quem? Outras substâncias que estão presentes aqui, que vão servir aí, né, para auxiliar no processo de nutrição daquela planta especificamente. Então, o que é que vai acontecer? A molécula de água, por meio da coesão, vão se unir, elas vão se aderir a outras moléculas e vão se aderir também às paredes da planta e vão conseguir subir por essa propriedade. Então, a união da coesão com a adesão, permitindo essa movimentação da água, eu vou chamar justamente de capilaridade, tá? Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, eu pego um copinho de água e aí eu boto, sei lá, tipo uma folha de papel dentro daquele copo de água. Aí eu coloquei um pouquinho de água e coloquei uma folha de papel inteira. A gente percebe que a água vai tipo subindo, né? Essa água ela vai subindo, subindo, subindo aos poucos, né? Isso é capilaridade. Por quê? Porque primeiro as moléculas de água interagiram entre si, né, por meio da coesão, e depois as moléculas de água vão começar a interagir com as moléculas do papel. Então, elas vão interagir com um papel por meio da adesão. O que é que vai acontecer? As moléculas de água estão aderidas ao papel e estão unidas entre si por meio da coesão. Então, a molécula de água vai começar a subir, tipo escalando ali, né, por meio da adesão e carregando as outras moléculas de água pela coesão. Aí, de repente, a água está lá em cima, por causa da propriedade da capilaridade, tá? Então, a capilaridade vai permitir essa movimentação, né, dessas moléculas de água e outras moléculas que sejam também do tipo polares, devido à união das propriedades de coesão e de adesão. Tá certo, pessoal? Então, galera, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e ativem o sininho para vocês acompanharem as novas aulas e resoluções de questões que eu for postando aí durante o ano. Então, gratidão e até a próxima oportunidade.